Para quem serve a Defensoria Pública? Nesse sexto episódio das Pílulas de Direitos Humanos, nós vamos conversar um pouco sobre esta obra, que tem o selo da ANADEP do Fórum Justiça e que eu organizei junto com a minha professora amada, Glauce Mendes Franco. Decidir quem é o destinatário e a destinatária dos serviços públicos prestados pela Defensoria Pública, essa instituição litigante habitual que no plano do interno da promoção de acesso à justiça pelo Estado brasileiro se refere à instituição que tem a missão de promover um modelo público de assistência jurídica integral e gratuita em todos os graus, primeiro, segundo, instâncias especiais, em todos os planos, plano interno, plano internacional, seja administrativamente, extrajudicialmente ou judicialmente. A Defensoria Pública tem como epicentro da sua atuação a importante missão de identificar para quem ela presta seus serviços, quem é o usuário do serviço da Defensoria Pública. Para quem a Defensoria serve? A Defensoria serve às pessoas em situação de vulnerabilidade. Esse relatório foi a reunião de muitas atuações do Oiapoque ao Chuí, de todos os cantos do nosso grande Brasil. Diversos defensores e defensoras públicas enviaram exemplos de atuações em prol das pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós estávamos no ano de 2014 e estávamos bastante preocupados com a dificuldade que o conceito de pessoa em situação de vulnerabilidade estava enfrentando para ingressar no plano interno brasileiro. Alguns anos atrás, as regras de Brasília já tinham trazido a definição para toda a Latinoamérica de quem eram as pessoas em situação de vulnerabilidade, aquelas que têm especiais dificuldades para exercer com plenitude seus direitos perante o sistema de justiça em razão de alguns fatores, como gênero, raça, identidade de gênero, orientação sexual, privação de liberdade, deficiência, idade, dentre outras. Situação de estrangeiro. Então a gente já estava tentando fazer uma releitura de que não só a pobreza, que é para além de uma situação de um fator de vulnerabilidade, um fator de exclusão social, a Defensoria Pública não podia mais continuar sendo vista pelas demais instituições irmãs, nem por si mesma, por seus próprios quadros, como uma instituição que tem a missão de defender os pobres, porque isso seria diminuir, reduzir a importância dessa instituição no plano interno e no plano internacional. Por que não? Considerando que nós podemos representar os interesses dos nossos defendidos, inclusive perante os órgãos internacionais de proteção e tutela de direitos humanos. Então, a ANADEP, Associação Nacional de Defensores e Defensoras Públicas, bastante preocupada com essa questão, em uma reunião com o Fórum Justiça, coletivo do qual sou membro, parte, militante. A gente não tem personalidade jurídica, mas somos um grupo de pessoas que acreditamos firmemente num sistema de justiça democrático que possa se erigir a partir de um modelo de uma justiça integrativa que reúna movimentos sociais, academia e atores e atrizes do sistema de justiça. Em uma reunião, então, ANADEP Fórum Justiça, isso veio à tona. Era importante enfrentar o critério segundo o qual nós selecionávamos as pessoas que seriam nossos defendidos. E esse critério não podia mais ser um critério apenas da hipossuficiência econômica. Era necessário revisitar esse critério para a Defensoria Pública ampliar o cerco jurídico da sua atuação, para além da pobreza econômica, para que pudesse também envolver as situações de vulnerabilidade por outras razões, que não necessariamente a questão meramente financeira. Então, em razão disso, nós recebemos a missão, eu e Glauce Mendes Franco, de recebermos
Foi montado um edital, foram disparados assim várias vezes o mesmo edital, inclusive teve uma prorrogação, e nós recebemos de todo o Brasil diversas atuações interessantíssimas, como por exemplo de um colega nosso no Rio Grande do Sul, Juliano, que trabalhou o conceito de pessoas em situação de vulnerabilidade para envolver os pedestres que precisavam de uma ciclovia, então que eles ficavam muito expostos quando a cidade não tinha uma ciclovia, porque daí os ciclistas e os pedestres não ficavam devidamente protegidos e ficavam expostos a uma vulnerabilidade maior a acidentes de trânsito. Então, a gente percebe que o quanto de exemplificativo tem esses fatores de vulnerabilidade precisa da criatividade do defensor e da defensora para, no seu atuar, estar sempre atento com a escutatória afiada para produzir, sim, uma vocalização para dentro do sistema de justiça dos direitos das pessoas que estão momentaneamente nessa circunstância. E aí a gente tem aqui exemplos de atuação com pessoas com deficiência, pessoas com autismo, mulheres, pessoas privadas de liberdade, quilombolas. Há uma pleiade de atuações com diversos exemplos interessantíssimos que sim, não posso esquecer as pessoas em situação de rua, pessoas LGBT, pessoas vulneráveis em razão da idade, sejam idosas, crianças ou adolescentes. Então há uma porção de atuações que vem trazendo um colorido para a atividade da Defensoria Pública. Muito importante esse marco que a ANADEP permitiu que fosse esculpido, porque sinto que hoje, quase 10 anos depois desse momento em que foi discutido, existe um certo consenso em que é exceção aquele defensor ou aquela defensora que pauta a sua atividade apenas pela questão financeira. Hoje existe um consenso maior no sentido de que a Defensoria Pública pode, sim, se permitir ser essa instituição que vocalize as vozes, né, que ecoe as vozes das pessoas em situação de vulnerabilidade para dentro do sistema de justiça, apoiando as lutas dessas pessoas que têm, sim, muita resistência para contar, vozes muito fortes e muito potentes que só precisam de um instrumento para buscar fazer valer os seus direitos. Se você se interessou por conhecer mais o primeiro relatório nacional de atuação em prol das pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade, ele está disponível em PDF, pode ser baixado pelo link que você encontra na descrição do vídeo ou pelo próprio site da ANADEP ou do Fórum Justiça. Agradeço a sua atenção. Se você curtiu, deixa o seu like, manda um comentário para mim, pergunta a sua dúvida, me ajuda a construir o conhecimento junto contigo. Sugere temas, fica à vontade, porque esse espaço é nosso. E marca sininho para você não perder o próximo episódio, que vai discutir um tema bastante interessante e sempre atual. Eu sou Patrícia Carlos Magno e agradeço a sua atenção.